milhões de toneladas de resíduos industriais. Esta é a origem inesperada das esferas de vidro que povoam o imaginário infantil. Fragmentos de vidro afiados e garrafas estilhaçadas que seriam condenados ao soterramento perpétuo em aterros sanitários são sistematicamente coletados para receber uma nova finalidade estrutural. Por que redirecionar esse volume massivo de descarte para as linhas de produção? À primeira vista, o vidro quebrado parece apenas lixo sem valor, mas na prática, ele constitui a matéria-prima ideal para um ciclo industrial de reaproveitamento total. Através de um processo de circuito fechado rigorosamente monitorado, onde as variáveis de calor e tempo de exposição são ajustadas com precisão milimétrica, esses materiais descartados perdem gradualmente sua identidade de resíduo. O equipamento gradualmente eleva a temperatura até que os fragmentos sólidos se transformem em uma massa viscosa e maleável. Mas isso é apenas o começo. O movimento mecânico constante e a regulação térmica transformam a geometria irregular das sobras em esferas perfeitamente concêntricas. Pode-se notar como a massa fundida desliza pelas calhas metálicas, sendo segmentada em porções exatas que darão origem a cada unidade individual. Depois fica mais complexo. Cada estágio dentro da unidade de fabricação moderna revela a transição técnica de um componente de descarte para um produto finalizado com alto controle de qualidade. Vê-se como as máquinas separadoras organizam os fragmentos por densidade e cor, antes mesmo da fusão inicial nos fornos. O processo está apenas ganhando velocidade. O fluxo de produção mapeia toda a jornada física, desde a chegada dos caminhões carregados de estilhaços industriais até a saída das esferas polidas e resfriadas. A trajetória do material é marcada por uma transformação física completa que elimina qualquer rastro de sua origem anterior como detrito. O sistema automatizado garante que o diâmetro de cada peça seja uniforme, corrigindo variações enquanto o vidro ainda mantém sua plasticidade térmica. Tudo só se complica com a exigência de esfericidade absoluta, alcançada apenas pela rotação contínua em trilhos resfriados. O material deixa o forno, passando para um estágio tranquilo. 300 milhões de dólares em receita global anual. Este é o valor gerado por um mercado silencioso de esferas de vidro que poucos esperariam encontrar em uma escala tão massiva. Por que esse material é considerado a prova máxima de renascimento industrial? A resposta reside na natureza do vidro reciclado, uma substância única capaz de ser regenerada infinitas vezes sem que ocorra qualquer degradação em sua qualidade estrutural original. O processo de transformação transforma resíduos em itens de valor comercial, sustentando um império industrial que se estende por diversos continentes. China, Índia, México e unidades fabris tradicionais situadas na Europa e nos Estados Unidos concentram a maior parte dessa produção global contínua. Mas isso é apenas o começo. O equipamento gradualmente processa a matéria-prima em fornos de alta capacidade, que operam sem interrupções. Pode-se notar como as instalações mantêm um ritmo constante para suprir a demanda de um mercado que movimenta bilhões de unidades todos os anos. 4 toneladas de vidro precisam ser fundidas diariamente para que uma fábrica de grande porte consiga manter seu fluxo operacional estável. À primeira vista, a escala parece desproporcional para objetos tão pequenos, mas na prática, essa intensidade é o que garante a viabilidade econômica do setor de reciclagem. O metal incandescente e o vidro derretido se movem pelos canais de moldagem enquanto a produção está apenas ganhando velocidade. Bilhões de pequenas esferas emergem anualmente das linhas de montagem automáticas como resultado desse esforço logístico e térmico. Vê-se como o vidro fundido se deita em moldes precisos, resfriando-se para ganhar sua forma final característica. O sistema opera em um ciclo fechado de sustentabilidade e eficiência técnica. O material deixa o forno de fusão, passando para um estágio tranquilo de classificação e embalagem. Dezenas de milhares de toneladas de recipientes de vidro descartados iniciam sua trajetória em locais que, à primeira vista,
parecem depósitos de resíduos sem qualquer valor comercial. Garrafas de água, frascos de cerveja e potes de conservas alimentícias não cessam sua utilidade após o consumo do conteúdo original, mas ingressam silenciosamente em um ciclo de existência renovado. Em diversas nações, a população encaminha esses itens para máquinas de retorno automatizadas, instaladas estrategicamente em supermercados, postos de combustível ou zonas residenciais. Por que esse processo de coleta inicial é monitorado por tecnologia de ponta? Aparentemente não é complexo receber recipientes usados, mas na prática, a pureza do material reciclado depende de uma triagem imediata. Sensores ópticos e sistemas de escaneamento integrados identificam instantaneamente a composição do material, a coloração e a viabilidade técnica para o processo de reciclagem, confirmando a validade do objeto em poucos segundos. Pode-se notar como o equipamento valida a entrada e emite o reembolso ao usuário, incentivando sistematicamente a coleta responsável. Mas isso é apenas o começo. Caminhões de carga industrial operam em regime contínuo, transportando milhares de unidades por viagem em direção às instalações centrais de processamento. O que antes era classificado como descarte comum, transforma-se em um fluxo constante de matéria-prima, movendo-se de forma estável para uma nova aplicação industrial. Assim que o vidro atinge a zona de descarga da fábrica, a linha de higienização entra em atividade plena. Transportadores vibratórios industriais agitam a carga com vigor, removendo camadas de solo, partículas de areia e poeira acumulada nas superfícies externas de garrafas e frascos. Vê-se como trabalhadores realizam uma inspeção visual direta, extraindo manualmente resquícios de papel, rótulos adesivos ou fragmentos de plástico. Depois, fica mais complexo. Sistemas magnéticos de alta potência operam sem interrupções, atraindo tampas metálicas e as menores partículas de metal ainda dispersas entre o vidro. Essa etapa é rigorosamente crítica para a integridade da operação. Por que a remoção de metais é tratada com tamanha prioridade técnica? O equipamento de fundição opera sob condições extremas. Se uma quantidade mínima de metal ingressar no forno, poderá causar danos severos e permanentes ao sistema de derretimento. Neste estágio, exige-se que o vidro atinja um nível de pureza absoluta, pois a transparência, o brilho e a estabilidade estrutural das futuras bolinhas de gude dependem inteiramente da ausência de impurezas. O processo está apenas ganhando velocidade. Após a limpeza profunda, o material é conduzido para britadores de martelo industriais. Potes e garrafas íntegros caem na câmara de britagem, onde colidem repetidamente contra martelos de aço que giram em alta velocidade. Em poucos segundos, a estrutura sólida é estilhaçada em milhões de fragmentos afiados, conhecidos como cacos de vidro. O caco é o formato ideal para as linhas de produção, pois já passou por um processo de fusão anterior. O uso de cacos acelera o derretimento em comparação com matérias-primas virgens e reduz o consumo energético em aproximadamente 40%. Pode-se notar como o resíduo se converte formalmente em carga industrial pronta para o ciclo de manufatura. Transição para o próximo nível. Os fragmentos são direcionados para um sistema de classificação óptica totalmente automatizado. As partículas de vidro deslizam por esteiras de alta velocidade sob matrizes de sensores a laser e câmeras industriais de alta resolução. O sistema escaneia cada peça para identificar a cor e detectar materiais inadequados como cerâmica ou pedras. Tudo só se complica. Jatos de ar comprimido são acionados com precisão milimétrica, soprando cada fragmento para faixas de separação distintas. Essa operação ocorre sem pausas, atingindo velocidades de dezenas de milhares de peças processadas por minuto. Vê-se como o equipamento garante que o caco seja separado por cor com precisão extrema, impedindo que misturas cromáticas acidentais comprometam a qualidade do vidro reciclado final. Após a triagem, os transportadores de alimentação descarregam o material no sistema de mistura industrial. Cargas de areia sílica, carbonato de sódio e calcário são pesadas com precisão e inseridas em grandes misturadores. Pás de mistura giram continuamente,
distribuindo os materiais de forma homogênea e garantindo que cada fragmento de vidro seja revestido uniformemente pelos outros componentes químicos. Todo o procedimento ocorre em ambiente hermeticamente fechado, para evitar contaminações externas e manter a estabilidade térmica do lote. Dependendo da especificação das bolinhas de gude, sejam elas transparentes, coloridas ou opacas, as proporções de cada ingrediente são ajustadas minuciosamente. Qualquer alteração mínima na composição afeta a dureza, a claridade e o comportamento de moldagem do material fundido. Nesta etapa, a identidade técnica de cada unidade já está definida, muito antes de o vidro entrar em contato com o calor do forno. O material segue adiante pela cadeia de produção. 88 libras. Este é o peso exato de cada lote de mistura de vidro que alimenta continuamente os gigantescos fornos industriais. Por que esses sistemas operam 24 horas por dia sem qualquer interrupção? O resfriamento do forno causaria a solidificação prematura do material, inutilizando toda a estrutura. Por isso, o carregamento ocorre em intervalos regulares de aproximadamente 20 minutos. A temperatura interna é mantida de forma implacável em cerca de 2.000 graus Fahrenheit, superando o calor emitido por lava vulcânica. Mas isso é apenas o começo. Trabalhadores operam em um ambiente onde o calor circundante se aproxima de 3.000 graus, exigindo o uso obrigatório de trajes resistentes ao fogo e luvas térmicas espessas. Pode-se notar como as partículas sólidas dentro do forno suavizam gradualmente, fundindo-se até atingirem um estado de vidro totalmente líquido e homogêneo. O fluxo de material fundido permanece estabilizado por diversas horas, permitindo que os gases presos escapem para garantir uma composição sem bolhas. Técnicos monitoram constantemente a temperatura e a taxa de fluxo, equilibrando a entrada de matéria-prima com a saída do fundido na extremidade frontal. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, o controle do fluxo parece simples, mas na prática, ele determina a precisão dimensional de cada esfera futura. Na base do forno, o vidro derretido flui através de um orifício em um fluxo constante e controlado pela gravidade. Vê-se como o líquido incandescente desce verticalmente em direção ao mecanismo de corte posicionado logo abaixo. Duas lâminas mecânicas movem-se de um lado para o outro em velocidade extremamente alta, recebendo lubrificação contínua para fatiar o fluxo em gotas individuais. Tudo só se complica com a necessidade de sincronia absoluta entre as peças. 4 gudes por segundo. Essa é a taxa de produção gerada pelo sistema de corte, sob condições operacionais padrão. Isso resulta em quase 240 unidades por minuto, onde cada gota mede aproximadamente 21/30 de polegada de diâmetro. O tamanho de cada gota é definido pelo equilíbrio entre a velocidade do fluxo de vidro e o tempo de abertura das lâminas. Imediatamente após o corte, as gotas em brasa são propelidas para 2 tubos guia, que as direcionam para baixo. Transição para o próximo nível. Eixos espirais rotativos recebem as gotas de vidro quente logo após a unidade de corte para iniciar a modelagem. Esses eixos são sincronizados com precisão em termos de velocidade e espaçamento, forçando cada gota a rolar e girar constantemente. Sob o efeito combinado da gravidade e do movimento rotacional, o vidro amolecido se redistribui uniformemente em todas as direções até formar uma esfera perfeita. A rotação contínua impede a formação de superfícies planas enquanto o material ainda está maleável. O equipamento gradualmente separa as unidades para evitar colisões e aderência às superfícies metálicas. 5 pés de comprimento é a extensão aproximada dos eixos espirais, garantindo tempo suficiente para que o vidro resfrie e trave sua forma esférica. O espaçamento entre os eixos é ajustado com alta precisão mecânica para controlar o diâmetro final de cada gude. Graças a esse equilíbrio técnico, a linha de produção alcança uma saída que excede 1 milhão de unidades por dia. A coloração e a criação de padrões ocorrem enquanto o vidro ainda mantém alta formabilidade. Depois fica mais complexo. Óxidos metálicos são introduzidos diretamente no forno ou através de portas especiais próximas ao orifício de saída.
Operadores qualificados controlam a posição e a quantidade de vidro colorido adicionado, permitindo que ele derreta e forme fluxos distintos dentro da base transparente. Em linhas de produtos especiais, artesãos intervêm diretamente na área dos eixos de rolagem. Fragmentos finos de vidro são polvilhados sobre as esferas em movimento, ou bastões de vidro coloridos, aquecidos, são tocados suavemente no fluxo fundido para criar efeitos de redemoinho. Como as cores não se misturam totalmente, cada unidade desenvolve um padrão visual único e irrepetível. 65 galões é a capacidade dos tambores de aço que recebem os goodies ainda extremamente quentes através de uma calha. Estes recipientes possuem espessura suficiente para suportar altas temperaturas e manter a estabilidade da estrutura do vidro. As esferas permanecem nesses tambores por cerca de 24 horas para um resfriamento natural e lento. Esse tempo de repouso é vital para que o calor escape de forma gradual, prevenindo o choque térmico e a quebra do material. À primeira vista, o resfriamento parece passivo, mas na prática ele define a integridade estrutural do produto. Em determinados cenários, operadores aplicam água diretamente sobre os rolos durante a formação das esferas. Essa camada fina de água resfria rapidamente a superfície, travando o formato enquanto o núcleo permanece quente e maleável. Logo após essa etapa, as unidades seguem para os tambores de aço para finalizar o ciclo térmico. Quando os goodies atingem o nível necessário de estabilidade, trabalhadores os carregam em carrinhos de mão para o setor de embalagem. O processo está apenas ganhando sua forma final. Sacos pré-posicionados recebem as remessas de goodies através de movimentos rápidos e decisivos dos operadores com pás. Cada saco é colocado em uma balança para a verificação rigorosa do peso conforme os padrões especificados. Uma máquina de costura sela a boca de cada embalagem de forma segura para evitar qualquer deslocamento durante o transporte logístico. Os sacos finalizados são empilhados em filas ordenadas no armazém, prontos para a expedição imediata. Algumas fábricas utilizam caixas de papelão ou redes de malha para atender às diferentes demandas do mercado consumidor. O material segue adiante pela cadeia de distribuição de forma organizada. 19 milímetros de diâmetro podem parecer uma medida insignificante, mas a criação de esferas de vidro com padrões internos complexos exige um domínio técnico que as máquinas automatizadas ainda não conseguem replicar integralmente. Por que os artesãos ainda utilizam métodos manuais em uma era de automação total? À primeira vista, o processo parece uma repetição de movimentos simples de imersão e rotação. No entanto, sem a sensibilidade humana para detectar a viscosidade exata do material fundido, as intrincadas espirais internas colapsariam sob o próprio peso, tornando a peça final um objeto sem valor estético ou funcional. O processo de fabricação artesanal se inicia quando o mestre vidreiro mergulha uma haste metálica alongada diretamente na massa incandescente dentro do forno. Pode-se notar como o vidro brilha em um tom alaranjado vibrante, resultado direto das temperaturas extremas que o mantêm em estado líquido. O artesão retira a haste e permite que o material resfrie por alguns segundos antes de mergulhá-lo novamente, adicionando camadas sucessivas de vidro fundido. Esse acúmulo gradual não serve apenas para aumentar o volume da peça, mas garante a estabilidade estrutural necessária para suportar as etapas seguintes. Mas isso é apenas o começo. Uma vez que a massa atinge o volume planejado, ela é rolada com movimentos constantes sobre uma superfície metálica plana e polida. Vê-se como o equipamento manual transforma o bloco amorfo em um núcleo esférico equilibrado, preparando a base para os padrões internos. Enquanto o núcleo permanece em um estado maleável e quente, o artesão inicia a composição visual utilizando varetas de vidro coloridas ou fragmentos com acabamento metálico previamente aquecidos em uma placa auxiliar. O vidro fundido é rolado sobre esses elementos decorativos, que aderem instantaneamente à superfície devido à diferença térmica controlada. Depois fica mais complexo.
Toda a peça retorna ao interior do forno para que as camadas cromáticas se fundam de forma homogênea ao núcleo central. Após essa fusão, o artesão aplica uma camada final de vidro transparente, selando os padrões e protegendo o design permanentemente dentro do corpo vítreo. A massa resultante é fixada a uma ferramenta em formato de disco na extremidade da haste metálica. O equipamento gradualmente traciona o vidro, alongando-o por uma extensão de até 500 centímetros. Durante esse estiramento, os padrões internos são linearizados, transformando o bloco em uma haste fina, com o desenho percorrendo toda a sua extensão. E isso ainda não é o limite. A haste de vidro é posicionada sobre uma superfície de madeira, onde a temperatura decai de forma acelerada para iniciar o endurecimento. Quando o material atinge a rigidez adequada após alguns minutos, o artesão utiliza alicates de precisão para fragmentar a haste em segmentos curtos. Cada uma dessas seções preserva uma porção íntegra do padrão original, funcionando como o núcleo decorativo para as futuras esferas individuais. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada segmento cortado é submetido ao calor direto de uma chama concentrada para o reaquecimento. O artesão, protegido por óculos especiais, direciona o fogo especificamente para a seção do padrão, já que o vidro colorido possui um ponto de fusão superior ao do vidro transparente. Quando o material atinge a maleabilidade ideal, o mestre realiza torções manuais precisas no segmento. Esse ciclo de aquecimento e rotação é repetido múltiplas vezes para gerar as linhas espirais características que definem a identidade visual de cada peça. Tudo só se complica. Após a finalização das torções, o segmento é inserido em um molde específico para ganhar a geometria esférica definitiva. A haste de conexão é reaquecida e removida com alicates, seguida por um aquecimento superficial final que permite que a tensão superficial arredonde o vidro naturalmente. A esfera é então transferida para um forno de recozimento, onde o resfriamento ocorre de forma lenta ao longo de várias horas sucessivas. Esse estágio é fundamental para a liberação das tensões moleculares internas, garantindo que o vidro não sofra fraturas espontâneas e adquira a durabilidade necessária. O material atinge a prontidão para a forma e o caminho da produção conclui esta fase técnica. Milhões de unidades de esferas de vidro não surgem por acaso ou sorte, mas por meio de um sistema industrial operando com precisão absoluta. Por que o controle térmico e cinético é tão rigoroso durante toda a fabricação? Aparentemente não é complexo manter uma linha de montagem em funcionamento constante, mas na prática, qualquer oscilação mínima na temperatura ou na velocidade de processamento destruiria a integridade estrutural e estética de cada unidade produzida. O processo está apenas ganhando velocidade. A temperatura é mantida em níveis estáveis e imutáveis, enquanto a velocidade de deslocamento dos componentes é calculada com total antecedência. Pode-se notar como o equipamento gradualmente executa cada movimento, repetindo-os milhões de vezes sem apresentar qualquer desvio milimétrico. E isso ainda não é o limite. Vê-se como a linha de produção opera de forma contínua, movendo-se sem qualquer pausa ou interrupção no fluxo de trabalho. Apenas quando cada elo individual da cadeia se desloca em sincronia perfeita, é que o vidro bruto consegue se transformar em um produto final acabado. Tudo só se complica se a harmonia mecânica for quebrada, pois a uniformidade técnica é a base da fabricação. Pode-se observar o metal e o vidro interagindo em uma cadência repetitiva que garante a confiabilidade e a consistência de cada esfera entregue. O equipamento mantém o ritmo constante para que a qualidade seja replicada em larga escala sob parâmetros rigorosos. O material segue adiante pela cadeia de produção de forma rítmica e automatizada.